transtorno de estresse pós-traumático é um quadro psiquiátrico, né, crônico e muitas vezes bastante grave, né? É um quadro que ele é caracterizado por ter um desencadeante ambiental. Então a pessoa que tem o estresse pós-traumático, ela tem que ter passado por uma situação em que teve a vida colocada em risco, a integridade física colocada em risco do próprio paciente, ou dele ver ou testemunhar alguém perder a vida ou ter colocado a vida em risco. Então é uma situação externa, né, muito grave, que coloca o indivíduo em risco, e que após essa situação ele vai desenvolver uma série de sintomas de revivência, né, que são do indivíduo ficar lembrando daquela situação, na forma de imagens, né, imagens mentais que vêm automaticamente à cabeça do indivíduo, sem que ele queira, ou na forma de pesadelos. Então o indivíduo está dormindo, ele sonha, tem um pesadelo vívido sobre a cena em que ele presenciou. Então essa forma de revivência, né, ela é muito realista. Então é como se o indivíduo estivesse vivendo novamente aquela situação. Então ela é também muito sofrida. O indivíduo fica muito angustiado, é um mal-estar muito grande. E com isso, ele vai ter o outro grupo de sintomas, que são os sintomas de evitação. O indivíduo, então, para não ter essas lembranças, ele passa a evitar uma série de coisas. E essa evitação, né, que é a característica desse segundo grupo de sintomas, faz muitas vezes que ele deixe de andar sozinho. Então ele não vai mais dirigir, ou ele não vai mais em lugares em certos horários, porque ele tem medo que aquela situação, no caso pode ser um assalto, né, um sequestro, aconteça novamente. Então o indivíduo tem uma evitação, começa a evitar temas. Por exemplo, ele não vai em um lugar porque, por exemplo, o tema da violência é muito comum aqui no Brasil. Se fala de assaltos, de homicídios. Então ele deixa de sair porque esse assunto é muito comentado, ele vai evitar certas situações sociais. Ele vai evitar certos programas. E com isso ele vai evitando uma série de coisas e restringe a sua vida. Então não é incomum um paciente que tem o estresse pós-traumático abandonar o trabalho, a escola, porque ele tem medo de sair sozinho, né? Então ele começa a ter uma restrição muito grande da sua vida. Então é um quadro que tem um evento traumático, violento, e que na sequência ele começa a ter esses sintomas, a revivência, a evitação, e outro grupo de sintomas é alterações negativas das emoções ou dos pensamentos. A pessoa começa a ter pensamentos pessimistas, de culpa, ou de que nada vai dar certo, ou ele mesmo sente que ele não é mais a mesma pessoa, que ele não consegue mais expressar os seus sentimentos, ele se sente mal porque se afasta dos filhos, da esposa, da namorada, ele não consegue expressar as emoções como ele expressava anteriormente. Ainda, dentro desses sintomas, que é essa distorção negativa dos pensamentos ou das emoções, existem alterações da memória. A pessoa tem amnésias, ele não lembra de períodos, por exemplo, do que aconteceu. Então ele às vezes apaga aquele momento muito traumático, mas ele sabe que aconteceu alguma coisa muito ruim. E muitas vezes ele quer saber, mas ele não consegue. É como se houvesse um bloqueio daquelas memórias. Então, existem esses sintomas de tristeza, de negativismo, de autoestima baixa, de alterações da memória, de esquecimentos. Além de um outro perfil, que é a pessoa ficar em alerta constante. Então, ela fica... como ela tem muito medo de que aquilo aconteça novamente com ela, ela passa a um estado de hipervigilância, né? Ele fica sempre atento, né? Como se a qualquer segundo voltasse a acontecer novamente aquela situação traumática. Então ele toma susto, porque ele está sempre alerta a qualquer barulho, qualquer ruído, um telefone que toca, a campainha que toca, ele tem um sobressalto, ele tem irritabilidade, com isso também ele tem insônia. Às vezes essa ansiedade tão grande faz com que
a pressão dele suba, né? Ele tenha batimentos cardíacos acelerados, ele tenha sudorese nas mãos, alterações gastrointestinais. Então, o estresse pós-traumático é um quadro que tem um desencadeante, que é essa violência, e que faz com que o indivíduo passe a viver como se ele fosse sofrer uma nova agressão a cada momento. Então, ele vive em defesa, atormentado por essas imagens que vêm na cabeça dele sem ele querer, que são muito sofridas, mesmo quando ele dorme, tem os pesadelos, às vezes ele tem medo de dormir, e ele vai se restringindo, né, ficando negativo, pessimista, em alerta. É um quadro que, infelizmente, né, no país é muito frequente, porque ele está diretamente relacionado à violência. Se a violência continuar nesses níveis, 10% da população vai ter estresse pós-traumático no decorrer da vida. De cada 10 pessoas que passam por uma situação de violência, uma pessoa vai desenvolver o estresse pós-traumático. Todos que passam por uma situação de violência vão ter sintomas, é normal, né? Então você fica mal, você não dormir, né? Vai ter um período em que você vai passar por essa adaptação e você vai superando essa vivência, um aprendizado, talvez você se torne uma pessoa mais cautelosa, não vai parar no sinal à noite, não vai sair em certos horários, mas você toca a sua vida. É diferente do indivíduo que tem estresse pós-traumático. Então, essa passagem pelo normal, né, que todo mundo vai ter, é comum, né, é o que acontece. Mas em 10% das pessoas, esses sintomas persistem ou já são graves logo desde o início que a pessoa passa pelo evento traumático. Mas você vai fazer o diagnóstico de estresse pós-traumático se isso persiste por mais de 30 dias. Após 30 dias, esses sintomas ainda estão presentes intensamente, o indivíduo tem estresse pós-traumático. Porque aí também existem fatores individuais. Depende do momento em que o indivíduo está, da maneira como ele lida com a situação de violência, como ele lida com as emoções, depende de características genéticas, de personalidade. Então é um conjunto de fatores que vai determinar se o indivíduo vai superar aquela vivência traumática ou não, né? Uma questão interessante é que pessoas que passaram por situação de violência durante a infância são pessoas que têm muito mais chances de desenvolver estresse pós-traumático se eles passam, quando adultos, por uma situação de violência. Então, uma criança, por exemplo, teve negligência ou que teve abusos físicos ou até sexuais, são indivíduos que, quando adultos, são muito mais propensos a desenvolver o estresse pós-traumático, assim como várias doenças psiquiátricas. Então, as causas, né, são várias, né, é um quadro com muitas causas, e uma delas, essa bastante importante, é o fato da criança, da pessoa ter vivido situações de abuso e negligência na infância. Existe um ciclo da violência, né? As pessoas passam por violência em casa, elas se tornam mais agressivas, elas se tornam mais propensas a ficarem doentes mentais se passam por situações traumáticas. Então, é um conjunto de violência, um ciclo, que é o que nós vivemos e que é muito sério, porque isso tem repercussões na nossa vida cotidiana, na violência e no adoecimento de indivíduos com estresse pós-traumático. O tratamento do estresse pós-traumático, ele é feito com medicações antidepressivas, medicações para ansiedade, medicações estabilizadoras. São indivíduos que precisam ser medicados, né, na grande maioria das vezes, porque o sofrimento, a insônia, a depressão estão presentes. E associado aos medicamentos, é necessário ter uma orientação psicoterápica também. O indivíduo tem que ser ajudado a superar esse trauma, essa violência que ele passou e se reencaixar, se redirecionar, se refazer dessa situação para retomar a sua vida.
né? Muitas vezes o indivíduo procura a gente já com muitos anos de doença, porque ele não acha que isso é um quadro. Isso é ruim, porque ele vai perdendo várias coisas, ele vai abandonando o emprego, a família. Então fica mais difícil de você recolocar esse indivíduo na vida novamente. Mas, em geral, os tratamentos melhoram bastante o indivíduo, a gente tem bons resultados, mas são tratamentos longos, né, e que precisam ser feitos seriamente. Né, o que eu podia deixar assim é que se alguém passa por uma situação traumática, que infelizmente é comum aqui no Brasil, né, e começa a ter dificuldades emocionais, dificuldades no seu comportamento, que ela deve procurar um profissional de saúde, né, um médico, um psicólogo, para poder ter uma orientação e um diagnóstico correto. Né. O diagnóstico ele é necessário porque ele vai determinar, né, que tipo de tratamento é o melhor para aquela pessoa, né, e determinar o que é que deve ser feito para evitar que esse indivíduo continue a ter as perdas e o sofrimento que os quadros provocam no mesmo.